turma, bom dia. Hoje a nossa aula vai ser de forma assíncrona, tá? Por motivos de força maior, mas não vai deixar de ser uma aula boa, tá ok? Eu vou compartilhar com vocês aqui o slide da nossa aula de hoje. A gente vai estar falando um pouquinho sobre a BNCC. Base Nacional Comum Curricular. O que é, para que serve e como ela pode ajudar a transformar a educação do país. Eu acredito que vocês já tenham escutado muito esse termo, né? Essa palavrinha BNCC. É um termo que vem sendo muito utilizado, embora não venha sendo tão efetivado como se esperava. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, define as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica em qualquer lugar do país. É obrigatória para todas as escolas públicas e privadas. É interessante a gente ressaltar essa questão, é que tanto a rede particular quanto a rede pública vai ter que aderir ao que diz a BNCC. Isso demanda na questão de quê? De universalizar as aprendizagens, universalizar os materiais escolares, as formas de avaliações, as formas de metodologia. Abre espaços específicos para conteúdos locais e currículos, projetos pedagógicos poderão integrar as aprendizagens essenciais da BNCC às realidades dos diversos territórios. Então, embora exista o material que vai ser igualitário, isso não significa dizer que a gente não vá continuar também respeitando a realidade de cada região, de cada escola, tá certo? De cada público-alvo, de cada aluno. É uma política de Estado e não de governo. Então, olha, prestem bem atenção neste gráfico aqui. Plano de aula do professor, tudo isso aqui vai ser contemplado, tá? Dentro da BNCC em si. Plano de aula do professor, PPS, que são os projetos pedagógicos, e o currículo da rede. Então, os planos de aula, gente, não é que o professor vai fazer o plano de aula igualzinho ao do colega. De jeito nenhum, não estou dizendo isso. Mas a questão do conteúdo que é trabalhado, por exemplo, na rede particular, também vai ter que ser trabalhado na rede pública. Como vai se fazer isso vai depender do professor. Os projetos pedagógicos continuam tendo que ser atualizados, continuam tendo que existir nas escolas, embora não existam sempre. E o currículo da rede, como eu falei em aulas anteriores para vocês, ele depende muito da instituição, que ele vai agregar enquanto disciplinas obrigatórias e disciplinas que não são obrigatórias, que são optativas, tá ok? Contanto que essas disciplinas que são ofertadas tenham a mesma estrutura de todas as escolas. Por exemplo, escolas que vão trabalhar com alunos do ensino médio, a estrutura da ementa tem que ser a mesma. Como vai ser trabalhado, fica a critério da escola, tá? Mas a estrutura tem que ser a mesma. Por quê? É lei, né? Está na Constituição, LDB, Diretrizes Curriculares Nacionais e Plano Nacional Educacional, equidade, direitos de aprendizagem para todos, qualidade, melhor preparação do sistema para garantir a aprendizagem do aluno, aprendizagem igualitária para todos, aprendizagem de qualidade para todos. Por que é lei? Então, vamos lá. Por que é lei? Está lá no artigo 210 da Constituição. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar a formação básica comum. Preste atenção que é o que mais a BNCC frisa, a questão do que seja comum a todos os alunos. E isso já vem de muito tempo, embora não seja aplicado. Artigo 26 da LDB. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e médio, devem ter uma base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar. Foi o que eu disse anteriormente. O sumário dos livros do sexto ano, que são, vamos falar de editoras, para que o entendimento seja melhor. Períodos de escolha dos livros, tá? Para a educação básica.
Durante esse período, o professor ele vai lá, recebe os livros das editoras e opta por aquele que ele acha que é mais conveniente, que tem mais a ver com a realidade dos seus alunos. O que é que a BNCC rege com relação a isso agora? Os sumários dos livros, por exemplo, da Moderna, da FTD, deixa eu pensar numa outra editora aqui, Scipione, eles têm que ter a mesma estrutura. O mesmo conteúdo que tem lá na FTD vai ter que ter lá na Moderna. E a gente sabe que nem sempre isso acontece. A ordem, é claro que existe uma ordem cronológica, mas isso vai depender também das editoras, contanto que a questão do sumário seja igual. O material que eles vão oferecer, a forma que eles vão oferecer, fica a critério deles, mas o sumário tem que ser igual. Artigo 14 das DCNs define base nacional comum, que aqui são as diretrizes curriculares nacionais, gente, como conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas e que são gerados nas instituições produtoras do conhecimento científico e tecnológico, no mundo do trabalho, no desenvolvimento das linguagens, nas atividades desportivas e corporais, na produção artística, nas formas diversas e exercício da cidadania nos movimentos sociais, tá certo? Então, a diretriz curricular nacional é que vai estabelecer lá no seu artigo 14, definir a base nacional comum para todos, com os mesmos conhecimentos, mesmos saberes, mesmos valores, conteúdos iguais, metodologias iguais. Professora, agora eu vou ser um robô. Não. Mas eu não posso oferecer um ensino de qualidade lá na rede particular ou, por exemplo, lá na escola militar, que é pública, e não oferecer o mesmo ensino de qualidade para os alunos que não são matriculados em escolas militares ou em escolas particulares. A questão da equidade. Exemplo, comparação de livros didáticos do terceiro ano. Prestem bastante atenção, tá? Isso aqui está lá é um exemplo do Plano Nacional do Livro Didático, da escolha, que eu falei para vocês anteriormente. Aqui não especificou qual a editora, só está dizendo que é um livro do terceiro ano do ensino fundamental. Então, no livro A, prestem atenção na questão do conteúdo, como é diferente. No livro A, só se trabalha os números até 999. No livro B, os alunos vão aprender até o 3.000. Aqui já tem uma diferença, né? No livro A, os alunos vão aprender a dividir com até 3 algarismos no dividendo. Já no livro B, que antes tinha tido uma progressão, vai ter uma regressão, que os alunos vão aprender a fazer divisão só com 2 algarismos, tá? No livro A, leitura de horas e minutos. Já no livro B, o aluno vai aprender só a leitura de horas, tá? No livro A, tem o conteúdo de frações e no livro B não tem o conteúdo de frações. Então, pela BNCC, isso não vai mais poder acontecer. Embora o ano passado a gente tenha feito a escolha do livro, tá? Para os alunos do ensino fundamental, e isso ainda não foi contemplado. Eu digo para vocês porque eu participei da escolha do ano passado e os sumários eram completamente diferentes. A implementação. Estudo de experiências nacionais e internacionais apontou 5 passos fundamentais para uma implementação eficaz nas redes. Então, como é que vai se implementar esse documento, essa base nacional comum curricular? Comunicação para engajamento. Então, tem que se comunicar, tem que se explicar para os professores como é que isso vai acontecer. Tem que se oferecer o quê? O conhecimento. Muitos professores sabem o que é a nomenclatura, no entanto, não sabem de verdade como que se trabalha o verdadeiro sentido da Base Nacional Comum Curricular. Criação, adaptação de currículos locais. Então, é o que eu falei anteriormente. Embora os sumários tenham a obrigatoriedade de ser iguais, a probabilidade não. Perdão. Os professores ainda têm a possibilidade, a palavra é possibilidade, de fazer as adaptações nos materiais que eles irão receber. Por exemplo, aqui, até que a gente já vê mais a questão do morango, mas a nossa realidade é mais a manga, não é verdade? A laranja. Então, muitas crianças, pronto,
bem ali no centro dos Leitos. Quem é de Paulo Ramos sabe onde fica. É um interior bem próximo da cidade, são poucos quilômetros, tá? É um interior que fica logo depois do balneário, onde é o Rio Grajaú e onde tem o famoso Galo Duro. Eu levei uma pera para a escola um dia e os meus alunos estavam me perguntando que fruta era aquela. Professora, isso não existe. Existe. Meus alunos do 7º ano me perguntaram que fruta era aquela, porque eles nunca tinham visto na vida. Então, o que é que eu fiz? A turma um pouco grande, mas deu para a gente dividir a pera, cortar e fornecer para que eles tivessem um contato, além de visual, sentir o sabor de uma fruta que eles não conheciam de jeito nenhum. Então, aquilo tem nos livros muitas vezes, mas não é da realidade dele. Eles não conhecem. Então, a gente pode fazer essa adaptação, ou até mesmo levar a fruta ou qualquer outra coisa que eles não conheçam, mas que esteja lá no livro. Para complementar essa questão da comunicação para o engajamento, vai ter o quê? A formação dos professores. Vai se orientar esses professores na elaboração dos seus planos, que os planos de aula agora vão ser diferenciados, porque a gente recebeu um documento, que também é uma base, no nosso caso, estadual. Então, a gente vai fazer o planejamento conforme cada códigozinho que vai estar lá naquele documento. Alinhamento de recursos didáticos, então, os recursos vão ter que ser alinhados, tá? Nem sempre a gente vai poder trabalhar recursos da mesma forma, nas mesmas escolas, mas tem que ser, pelo menos, parecidos, em mesmos níveis, tá? E alinhamento de avaliações. A gente sabe que na rede particular os alunos são cobrados intensamente. Eles fazem diversos tipos de avaliações que muitas vezes os alunos da rede pública não chegam nem a ter contato. Outro exemplo, a maioria das avaliações que são feitas exige o quê? Que o aluno preencha um gabarito. A maioria dos alunos da rede pública não sabem nem o que é um gabarito ou como é que é feito o preenchimento do mesmo. Tudo isso tem que deixar de ser uma coisa distante para eles e passar a ser uma coisa mais próxima. O objetivo da BNCC é promover o desenvolvimento integral dos estudantes em suas dimensões cognitiva, social, emocional, cultural e física. Para isso, ela estabelece 10 competências gerais. Então, agora a gente vai falar das 10 competências que integram, né, que fazem parte da BNCC. Que é conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e responsabilidade e cidadania. Aqui em conhecimento fala que valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, tá? Inclusiva em todos os sentidos, não só no sentido da pessoa portadora de necessidade especial, mas da pessoa que é, por exemplo, negra, tá certo? Da pessoa que é indígena, da pessoa que é quilombola. Então, tem que se ofertar o conhecimento para todos da mesma maneira. Lembrando que devemos respeitar as especificidades de cada um. 2. Pensamento científico, crítico e criativo. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, fazer com que o aluno e até o próprio professor tenha essa curiosidade para mudar a metodologia dele, e no caso do aluno, para que ele possa ampliar o conhecimento que ele tem, ou até mesmo o conhecimento que ele não tem, passar a ter esse conhecimento, entendeu? Então, a gente tem que propiciar que o nosso aluno investigue, que ele reflita, que ele saiba analisar criticamente, que ele tenha um entendimento, tá? Para a partir disso ele ter a própria concepção, o próprio conceito dele. Porque a gente sabe que, por exemplo, muitos alunos sabem ler, mas não sabem interpretar aquilo que eles estão lendo. Esse é um exemplo,
tá? Eu leio, sei ler muito bem, mas não sei interpretar. Então, de que é que me adianta? Adianta porque eu sei ler, mas eu não vou saber compreender o que está lá nas entrelinhas. Repertório cultural. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Então, gente, passar a trabalhar também o que é da cultura da sua cidade, do seu estado, que a gente acaba esquecendo a história do nosso município, tá certo? A própria história da nossa escola, tá? No caso de vocês, como surgiu a universidade em Lago da Pedra, são coisas... Professora, isso tem alguma importância? Tem uma importância porque você vai ter um conhecimento cultural daquilo. Olha, alguns concursos caem a história do município. O município a qual você vai estar fazendo concurso, no último concurso aqui de Paulo Ramos caiu isso. Então, é interessante que o aluno, a criança, ela já tem esse conhecimento lá das séries iniciais. Por que não trabalhar isso nas séries iniciais? Ou então, nas séries finais, se achar que nas séries iniciais ainda é muito cedo, mas eu acredito que não, que você pode trabalhar, aí vai depender da forma como você vai trabalhar, não é verdade? Mas o aluno ele tem que saber em qual meio ele está inserido, o que é cultural da cidade dele, o que é originário da cidade dele, do estado, do país. Comunicação. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo, ao entendimento de todos. Então, são várias formas da gente se comunicar, tá? O aluno surdo vai depender de um intérprete de Libras lá na sala, embora nem sempre aconteça. O aluno cego vai precisar da questão do braille. Então, eu só posso oferecer educação para todos se a linguagem é acessível a todos. Se a comunicação que eu estou tendo com o meu aluno está sendo receptiva por ele, se ele realmente está compreendendo a minha aula, tá? Quando a gente trabalha, por exemplo, eu trabalhei com uma aluna surda no meu primeiro ano, quando eu comecei a atuar na área educacional, isso em 2009, aqui em Paulo Ramos. Eu confesso para vocês que inicialmente eu não sabia se ela estava aprendendo ou não, porque eu não tinha preparo para trabalhar com uma aluna surda. Imagine os outros professores que estão iniciando agora. Então, é por isso que é direito, tá? E é interessante que, nesse caso, por exemplo, tivesse um intérprete de Libras na sala para ajudar o professor e também o aluno. Cultura digital. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Nós estamos vivendo esse momento agora das tecnologias digitais. E observem que, embora a gente ache que a gente está totalmente preparado, a gente ainda passa por percalços. Olha as nossas aulas, como tem dias que a gente ainda tem dificuldade, não consegue passar um slide, ou nem todo mundo consegue entrar na sala. Então, é um momento novo, mas que já era falado antes. Precisou que acontecesse uma pandemia para que a gente pudesse cair na real e utilizar esses recursos, tá certo? Embora nem todo mundo ainda esteja habituado a isso. Trabalho e projeto de vida. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
Essa questão do projeto de vida é fazer com que o aluno ele pense para frente. Ele tenha uma consciência do que ele vai querer ser no futuro, o que ele quer para a vida futura dele, quais são as escolhas que ele vai fazer. Nem sempre a gente faz esses questionamentos, essas perguntas para os nossos alunos. E é interessante que a gente as faça, para que eles possam refletir sobre o que eles realmente querem da vida deles. Argumentação. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Tá? Aqui pode entrar também a questão do tema transversal, que é o meio ambiente, tá? Pode ser agregado a todas as outras disciplinas, e também a questão do aluno ele ter, como é que eu digo para vocês, embasamento teórico do que ele quer, do que ele está perguntando naquele momento. Por que você diz isso? Por que mesmo? Ele fez questionamento, mas ele não sabe justificar o porquê. Ou então ele respondeu uma pergunta e ele não sabe justificar o porquê dela. Por que mesmo? Quando a gente coloca uma pergunta no ensino médio e coloca bem à frente, justifique, a maioria dos alunos odeiam isso daí. Eles não querem raciocinar, não querem pensar. Autoconhecimento e autocuidado. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Nosso momento também está englobando isso bem aqui. Essa questão do autoconhecimento e do autocuidado. Tem pessoas que estão ficando transtornadas, estão desenvolvendo problemas psicológicos por estarem muito tempo dentro de casa, no isolamento social. Entendeu? Então, nós, enquanto profissionais da educação, enquanto futuros professores, a gente também vai ter que ter um conhecimento para trabalhar, para conversar com esses alunos sobre essas temáticas. Empatia e cooperação. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Então, trabalhar a questão da empatia com os nossos alunos, a questão da cooperação, respeitar a opinião do colega, respeitar a cor do colega, respeitar a opção sexual do colega. Isso também tem que ser trabalhado, respeitar a religião que o colega escolheu ou não. O fato por exemplo, do colega ser ateu ou alguma coisa nesse sentido. Então, ensinar os alunos a serem mais tolerantes, tá? Trabalhar também a questão da tolerância dentro da escola, dentro da sala de aula, para que ele possa tirar isso de dentro da escola e levar para o meio social. Responsabilidade e cidadania. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, responsabilidade social, ser cidadão de verdade, saber o que é ser um cidadão, tá? Que muitas vezes se fala nisso, mas o aluno não sabe o que é ser cidadão. É ter cuidado, é não quebrar as carteiras, é não riscar a parede, é valorizar o que é dele. Muitas vezes ele não entende que é dele, que é para usufruto dele, tá certo? Não rasgar o livro didático, ter cuidado, fazer as atividades. Aqui nós vivemos um momento de política, saber fazer a escolha correta, ter concepção de que a escolha dele não foi baseada na questão financeira, mas numa escolha própria, pelo que o candidato está falando, pelo que o candidato está vendendo para ele, né? Das possibilidades que esse candidato está oferecendo para o futuro.
que esses alunos, esses jovens, tenham essa consciência de votar por escolha própria e não porque eles estão vendendo o voto deles. É um exemplo. Então, a educação básica, aqui tem as competências da educação básica. Nós sabemos que temos as etapas, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Na educação infantil, direitos de aprendizagem e desenvolvimento, e são levados em conta os campos de experiência, tá? E ela contempla os alunos de 1 a 5 anos de idade, tá? A gente sabe que nesse período os alunos não podem ficar retidos, portanto, eles não ficam reprovados. E é uma educação também que não é obrigatória. Você matricula seu filho se você quiser. O ensino fundamental já é obrigatório, já reprova, ele é dividido em anos iniciais e anos finais, tá? Existem as áreas do conhecimento, as competências específicas de área, os componentes curriculares e as competências específicas de cada componente. São trabalhadas todas as disciplinas que são contempladas lá no currículo. As principais são, vamos lá, língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, aí vem inglês, vem religião, vem arte. Eu acredito que são só essas. Se tem mais, vocês lembrem aí. No ensino médio, a gente sabe também que existem várias disciplinas. Só que eu acredito que eu já falei, não sei se foi para a turma de vocês ou se foi para outra turma, tá? Que pelo documento da BNCC, a obrigatoriedade agora vai ser de quê? Língua portuguesa e matemática. Não, professor, e aí os alunos não vão mais pagar as outras disciplinas? Vão e continuam fazendo isso até hoje. É por isso que eu digo que a BNCC ainda não está funcionando como ela deveria ou como ela exige, né, o funcionamento educacional. As disciplinas continuam sendo trabalhadas da mesma forma. Só que, pela BNCC, você vai ter a opção de optar por aquela que você se identifica mais, sem tirar o português e sem tirar a matemática. Aí tá aqui, ó. Linguagens, tá? Aqui são as áreas do conhecimento. Os componentes curriculares nos anos iniciais e anos finais do ensino fundamental. Linguagens engloba língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. A matemática é a própria matemática, ciências da natureza são as ciências, ciências humanas, geografia e história, e ensino religioso, o próprio ensino religioso. São as disciplinas que eu citei anteriormente para vocês. Aí aqui eu trouxe também para falar da questão do ensino médio. Linguagens e suas tecnologias, que entra a língua portuguesa como a obrigatória, e matemática e suas tecnologias, que entra o quê? A matemática como obrigatória. Aí é feito alguns questionamentos, né? Como estabelecer essas relações na realidade escolar? Em que horário a gente vai poder fazer isso? E as outras matérias, como é que ficam? Como é que elas vão ser oferecidas? Se os professores têm que elaborar o plano em conjunto, como ele será aplicado? Em que ano isso vai começar a funcionar? Eu confesso para vocês que eu não sei dizer. O que eu posso afirmar para vocês é que desde o ano passado que a BNCC deveria estar sendo colocada em prática da forma correta. Embora, eu disse anteriormente para vocês, isso ainda não esteja acontecendo. Por quê? Porque simplesmente nós não estamos preparados ainda para isso, tá? E eu, assim, me atrevo a dizer que provavelmente isso não chegue a funcionar. Pelo menos aqui na nossa região, tá? Gente, eu espero que tenha ficado claro, tá? Aí eu trouxe uma atividadezinha aqui para vocês que eu vou mandar também no link, tá? Escolha uma das competências da BNCC e faça um resumo crítico sobre a mesma, colocando em pauta a sua visão sobre a importância da sua aplicabilidade no processo educativo. Então, vocês vão escolher uma daquelas competências, uma das 10, e vocês vão falar, né? Vão colocar através do resumo a visão de vocês sobre a importância da aplicabilidade dela dentro do processo educativo. Até que ponto ela é importante, por que você optou, tá bom? Pela competência que você escolheu, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.